falando um pouco agora da PEC dos precatórios, do Auxílio Brasil, né? E o governo ainda precisa fechar essa conta para chegar aos R$ 400. E agora há uma dificuldade no Senado, a Câmara passou de uma maneira mais célere e já se imaginava uma dificuldade maior na outra casa. Então agora poderia o auxílio se tornar permanente, porque claro que os senadores também não querem chancelar algo que tem muita cara eleitoral. Olha, tá valendo para 2022, depois a gente vai pensar o restante, ou seja, então vai valer só no ano de eleição e depois a gente arruma. Então agora parece que o desejo dos senadores ou da maioria que o auxílio de R$ 400 ele seja permanente, e o governo pode inclusive fatiar essa PEC dos precatórios, Luciana. Olha, pode sim, são as questões que estão sendo estudadas hoje pelo governo, lá com as lideranças no Senado Federal. Então, o que o governo diz? Ele concorda com o valor de R$400, um valor permanente? Concorda, mas o Congresso Nacional precisa apontar a fonte de receita, precisa apontar de onde vai sair o dinheiro para garantir esse reajuste. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já sinalizou que para garantir um valor de benefício permanente, vai ser necessário aprovar, por exemplo, a proposta de mudanças no imposto de renda que já está sendo discutida lá por deputados e senadores. Hoje, a oposição apresentou uma proposta alternativa à PEC. Na Câmara saiu o seguinte: o pagamento dos precatórios seria parcelado em alguns anos e também seria feita uma reformulação na base de cálculo do teto de gastos do governo. Em vez de ser calculado de junho a junho, deve ser calculado de janeiro a dezembro agora desse ano, o que daria um valor maior para o governo gastar, né, garantir, e não sem extrapolar o chamado teto de gastos. Essa é a proposta do governo que foi aprovada na Câmara. No Senado, o que eles estão dizendo? Vamos pagar todos os precatórios, são algo em torno de 90 bilhões de reais. Pode-se extrapolar o teto de gastos, porque na afirmação dos senadores, hoje 80% desses precatórios são de pequeno e baixo custo, né, de baixo valor. Então é possível pagar, porque se não pagar tudo agora, a população acaba sendo prejudicada, aquela que tem dívida para receber do governo federal. Então paga-se todos os precatórios e cria-se esse imposto, a possibilidade do Auxílio Brasil ser permanente de R$400. Mas ainda está aberta aí essa questão da fonte de receita. Por isso está sendo discutido ainda lá no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro tem dito que para ele até um reajuste maior no Auxílio Brasil pode ser feito, isso desde que tenha dinheiro suficiente. A equipe econômica diz que não tem sobra orçamentária para fazer esse pagamento nesse momento. Então, assim, são muitas questões, são vários questionamentos. A expectativa é de que essa PEC dos precatórios, seja discutida lá na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia, na semana do dia 22, na semana que vem. E a ideia é votar até o fim do mês no plenário do Senado. Pode-se, Marcelo, para facilitar aí a vida do governo e do Congresso Nacional, existe a ideia de fatiar também a PEC. Aprova-se o que for consenso, começa a valer imediatamente. Aquilo que estiver causando muita polêmica vai ser motivo, né? Vai ser uma outra proposta, o que está sendo chamada lá no Congresso Nacional de uma PEC paralela. Então, esse questionamento está sinalizando aí que pode até ser mais rápido no Senado, mas dificilmente o governo vai conseguir resolver todas as questões até o final do mês, como era o objetivo. A expectativa é de que seja aprovada parte da proposta, mas a discussão desse texto alternativo, dessa PEC paralela, deve se estender lá no Senado Federal. Valeu, Luciana Bertolini. Daqui a pouco você retorna na nossa programação. Eu vou chamar novamente agora o Paulo Pousonoff. É muita coisa para pouco tempo, né, Paulo? Marcelo, e eu estava aqui pensando, né, que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Me parece que o Senado aí está decidido a atrapalhar a vida do governo. Já não foi fácil a aprovação lá na Câmara dessa PEC, mas quando chegou no Senado eles resolveram complicar ainda mais. E me chama a atenção também que começam a surgir essas alternativas, mas como disse a Luciana, as fontes de receita
para essas soluções mágicas todas sempre estão aí em aberto. E eu só queria dizer mais uma coisa sobre esse Auxílio Brasil permanente, né? Me parece que a discussão sobre o mérito desses programas de transferência de renda a gente deixou para trás mesmo, ou de repente está empurrando com a barriga para daqui a algumas décadas. É uma vitória, Marcelo, do Eduardo Suplicy, porque essa era uma ideia, né? Essa coisa de renda mínima, era uma ideia do Suplicy de décadas, e ele nunca conseguiu emplacar. E de repente aí me parece que o Bolsa Família vai se transformando no Auxílio Brasil, e aos poucos os políticos brasileiros vão moldando esse auxílio, que é para ser uma coisa temporária, que é para tirar as pessoas da pobreza, em outra coisa completamente diferente, que é um programa de renda mínima para a população mais carente. É uma vitória aí da persistência do Eduardo Suplicy.